apresentadora do programa Irmãos Animais pela TV Web News, é apresentadora do programa Nossos Irmãos os Animais, na Rádio Boa Nova, e é trabalhadora do grupo Alta de Souza. É palestrante no assunto a espiritualidade dos animais. E é com muita alegria, com muita honra que a gente convida a Ivani para nos abrilhantar um pouco mais sobre o tema do Marcel, uma homenagem ao Marcel Benedetti. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Em primeira instância, gostaria muito de agradecer a minha querida amiga Isabel pelo convite, o meu companheiro de vendas e babados, o Daniel, pelo convite, a casa toda. É uma honra estar aqui e se vocês pudessem ver o que acontece na espiritualidade, vocês iriam ficar emocionados, porque está cheio de espíritos. E inclusive do próprio Marcel, que com certeza está bem emocionado com mais um projeto, mais um sonho dele realizado, né? E falando em Marcel Benedetti, é muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil falar dele. Uma figura extraordinária, uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida e que já trabalhei. O Marcel Benedetti, desde a sua infância, ele já tinha indícios da sua bondade, da sua superioridade moral. Não quero dizer que ele seja um espírito altamente superior, ele era humano, mas de uma bondade que já vinha desde a infância. Marcel foi criado na cidade de Barueri, de Barueri, nasceu, como está ali, em 1962. E o Marcel já demonstrava esse amor aos animais desde a infância. Mas uma peculiaridade do Marcel era muito importante. Ele amava o ser vivo, não somente os animais. Ele como espírito, continua tendo com certeza uma evolução muito acentuada no sentido do entendimento de Deus, porque ele sempre diz que é muito importante a gente ter respeito, amor por todo o ser vivo. Desde a infância, ele já demonstrava isso. A primeira vez que ele entrou em contato com a Bíblia foi com 10 anos, e ele tinha lido que nós deveríamos acolher os pobres e estrupiados. Ele pegou todos os mendigos da cidade e levou para a casa dele para jantar. Eu não preciso dizer que a mãe dele quase coloca, né? Então, o Marcel é de extremo bom humor, de uma seriedade com a doutrina que ultrapassava, como os verdadeiros espíritas deveriam ser. E isso, ele passava até por cima da amizade em favor do espiritismo. A descoberta dele, da doutrina espírita, veio através da sua esposa, a Cláudia Benedetti, igualmente uma mulher extraordinária, de uma força que eu nunca vi igual, porque a gente lê os livros do Marcel, as suas palestras que estão na internet, mesmo para a gente que conviveu com ele, a gente não tinha muita noção das dificuldades que ele passava. Eu descobri muita coisa quando ele ficou doente, E lógico, é um clichê, mas é uma realidade. Por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. E a Cláudia Benedetti era uma prova mais do que suficiente disso, porque o Marcel tinha 3 filhos. Se ele conseguiu fazer tudo o que ele fez pela doutrina espírita e pelos animais, com certeza absoluta é porque ela estava segurando as pontas com os 3 filhos deles, Foi ela que apresentou a doutrina espírita ao Marcel quando ele tinha 20 anos. Nessa época também aconteceu muita coisa. Uma laje, ele foi arrumar
não sei o que na casa dele, e uma laje caiu em cima da cabeça, em cima dele, né? E o Marcel, na época, teve que fazer uma transfusão de sangue por conta desse acidente, e 18 anos depois ele foi descobrir que tinha hepatite C. Seu conhecimento, né, e sua vontade, sua leitura, esse amor que ele tinha pelos livros, né, ele tinha uma sede de conhecimento. A gente até brincava, né, que quando ele passou para o plano espiritual, ele ia infernizar todo mundo lá em cima para querer conhecer tudo, porque ele já fazia isso em vida, né? Quando o Marcel se formou, acho que muitos devem ter conhecido essa história, quando leu o livro Todos os Animais Merecem o Céu, quando ele se formou, foi o primeiro contato real que ele teve com a espiritualidade. Ele via os pais na formatura, mas ao mesmo tempo ele viu 2 espíritos, um médico veterinário com um cachorro e um freio. Lógico, a mediunidade do Marcel sendo extremamente acentuada, né, ele confundiu o espírito encarnado, de tão bem que ele via. E nessa época ele pegou, durante a formatura, depois que acabou a colação de grau, ele foi atrás desses espíritos para saber quem eram, se eram amigos dos pais deles, e ele não viu mais ninguém. Tempos depois ele descobriu que esses espíritos iriam ajudá-lo na divulgação da espiritualidade dos animais com os seus livros, né? Quando chegou em 2004, o Marcel já tinha lido a Bíblia em 2 dias, né? Mas ele não se satisfez com as respostas que ele queria. Então foi quando ele entrou em contato com a doutrina espírita, e ali sim ele encontrou as respostas que ele procurava. Em 2004, Marcel tinha uma clínica veterinária na Vila Maria, e ele entrou em contato com um desses espíritos, que depois ele foi descobrir que era o mentor dele e um espírito muito caro de uma outra existência. E aí ele contou que nessa outra existência ele viveu na Europa, né? Que foi, a gente tem que entender que o nosso amor pelos animais não é uma coisa assim que surge de momento, já vem de outras vidas, e não necessariamente, pelo amor que eu tenho aos animais eu maltratei muito na outra vida. Não é bem assim, tá, gente? A gente deve tomar cuidado com o julgamento da gente mesmo, inclusive, né? Muitas vezes a gente vem desenvolvendo através das reencarnações essa compreensão de que somos todos irmãos, né? E graças a Deus hoje em dia a gente consegue ter essa compreensão de que os animais são nossos irmãos. E o Marcel, nessa encarnação na Europa, ele contou que ele teve uma lembrança espontânea, ele não procurou, tá, gente? Que a doutrina espírita inclusive nos aconselha a não procurar. Se Deus dá lei de esquecimento, é por algum motivo, né? Espontaneamente ele se lembrou dessa encarnação onde ele viveu na Europa, em que ele tinha um amigo, né? E esse amigo era o espírito que se tornaria o mentor dele nessa existência. Esse espírito é o Francesco Vita, que está na apresentação do livro Todos os Animais Merecem o Céu. Nessa encarnação, o Marcel trabalhava numa metalúrgica na Europa, e ele pegava um trem que passava a cada 4 dias, né? Vocês imaginem, era muita dificuldade naquela época. E um dia, para socorrer um cachorro, ele perdeu o horário do trem, e esse trem só viria passar de novo 4 dias depois. Quando ele voltou para casa, a sua esposa, achando que ele tinha abandonado, se suicidou. Então foi uma lembrança, mas vejam a força do espírito desse homem, do Marcel Benedetti. Ele tratou dessa lembrança com todo carinho e fez tudo o que podia em favor dos animais e pela sua esposa atual, a Cláudia Benedetti, né? Fez tudo o que podia por ela, pelos filhos. Estava longe de ser um homem perfeito, que aqui na Terra a gente sabe que isso não existe. Mas, repito, era de extrema bondade, né? Mas eu sempre dizia para nós, e a gente brincava com ele,
né? Eu conheci o Marcelo em 2007, por um episódio com a minha cachorra, né? Eu tive uma cachorra que eu resgatei de uma obra chamada Natasha, e essa cachorra desenvolveu, portanto, segundo os veterinários da época, né? Desenvolveu um condrosarcoma de tanto ter contato com cal, cimento, né? Foi a informação que eu recebi na época. E tratando esse animalzinho, né, tentando tratar, mas o tumor ia só crescendo, crescendo, crescendo. Passou por médicos da USP, na verdade foram mais de 20 veterinários. 5 veterinários me falaram que eu tinha que fazer a eutanásia nela, porque não tinha mais jeito. Eu, como espírita, sou contra. E uma semana antes de conhecer o Marcelo, eu recebi o pior diagnóstico da minha vida, que era: ela vai desencarnar em uma semana, não dou mais de uma semana. Palavras da veterinária que atendeu. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, no dia 1º de julho de 2007, eu entrei em contato com o Marcelo Benedetti através de uma entrevista que ele deu no programa Dimensões, falando sobre homeopatia e sobre o tratamento espiritual, que eu nunca tinha ouvido falar que pudesse existir. Enfim, aquele homem de hábitos simples, de uma espiritualidade fora do comum, se tornou na minha vida naquele momento o Salvador. E eu nunca poderia imaginar que aquele homem iria mudar minha vida para sempre. Bom, enfim, para encurtar um pouco a história, foi assim que eu conheci o Marcelo. Na mesma semana ela começou o tratamento espiritual e em 2 meses foi curada. O caso dela foi parar no congresso da USP, enfim. E o médico que a atendeu, que era ateu, vejam só vocês, ficou tão, que era o Dr. Marco Antônio de Osso, que na época era um dos únicos veterinários que faziam cirurgias de neoplasia de cabeça e pescoço. Foi quem operou ela pela primeira vez. Ficou tão abalado com a cura que pediu todos os livros do Marcelo para ler. Ficou bem abalado, gente. Eu estou falando de uma pessoa que era ateia, né? E foi assim que eu conheci o Marcelo. Como o tratamento espiritual era de quinta-feira e ele estava com o carro no rodízio, ele pegava carona comigo. Gente, o Marcelo foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Mas eu me lembro de pensar: é homem, ou bichinho teimoso. A pior coisa do mundo era dar carona para ele, porque vamos cortar caminho, ele dizia. O cortar caminho dele dava volta pela cidade inteira, porque ele era incapaz de parar no posto de gasolina e falar: olha, aonde que é o caminho, né? Me desculpem os homens, mas na época não tinha nem Waze, nem GPS, não tinha nada disso. E eu falava para ele: Marcelo, a gente está perdido. Não, a gente chega. Eu não tinha resposta até hoje, se isso é excesso de confiança na espiritualidade ou excesso, né, de confiança em si mesmo, né? E a primeira vez que o Marcelo pegou carona comigo, eu percebi: esse homem é evoluído, mas como é machista. Ele falou: olha, até que você dirige direitinho. Eu falei: mas segue isso. Eu falei: que machismo. Não, você não bateu no muro, não encostou a roda na guia. Esse era o Marcelo Benedetti, um homem de extremo bom humor, de uma fineza extrema, de uma educação extrema, que mesmo quando ele estava nervoso, ele falava assim pra gente: hoje eu estou nervoso. A gente ria, porque como nervoso, você não mudou em nada, está com o mesmo tom de voz, não se alterava, né? Esse era o Marcelo Benedetti. E em 2004, na clínica, ele entrou em contato pela primeira vez com o espírito Francisco Vita. Foi quando saiu o livro Todos os Animais Merecem o Céu. E esse livro tem uma história muito interessante, né, que ele contou inclusive numa entrevista na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, desculpe. Esse livro passou por 9 membros da editora Mundo Maior e os 9 recusaram. Não é isso, Daniel? E os 9 recusaram, até que esse livro foi parar nas mãos da queridíssima, que eu não tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, mas ouvi os programas do Marcelo junto com ela, que é a dona Ana Gaspar. Não só ela aprovou o livro, Todos os Animais Merecem o Céu, como o livro ganhou o concurso João Casterdelli,
promovido pela editora Mundo Maior, e aí ele recebeu o convite para participar do programa Todos Nossos Irmãos Animais, que era pela rede Boa Nova de rádio, né? Foi assim que ele entrou em contato com esse mundo, com a rádio, e pôde divulgar, né? Porque a rádio nos dá realmente uma grande oportunidade de divulgar a espiritualidade dos animais. E para quem não sabe, gente, é muita bondade da rádio de nos abrir essas portas, porque é muito, né, como vocês ouviram, eu sou música, trabalhei com isso há muito tempo, é muito caro, nós não pagamos nada, e a rádio nos libera 45 minutos todo sábado para que possamos divulgar a espiritualidade dos animais. Então a gente tem uma dívida de gratidão muito grande. Fora que a rádio também, para quem chega lá, vai sentir toda aquela energia da espiritualidade. Mesmo o Marcel já estando doente, no final de sua existência, ele chegava na rádio e ele dizia que melhorava. Todo mundo sabe que tumor dá muita dor, né? E ele chegava lá e melhorava. E esse é o Marcel. Algumas características do Marcel Benedetti, né? A sua luta em favor do espiritismo foi tão grande que ele arrumou muita encrenca. Não só em relação aos animais, a espiritualidade dos animais, mas em relação à seriedade com a doutrina espírita. O Marcel sempre dizia, né, e eu principalmente levo isso até hoje, não adianta a gente estudar a espiritualidade dos animais se não estudarmos o resto da doutrina, porque nós vamos cair em perturbação. E também não adianta estudar o resto da doutrina se não estudar a espiritualidade dos animais, que também vai cair em perturbação e também vai faltar com a caridade, porque nós sabemos que eles são nossos irmãos. E o Marcel tinha muita preocupação com isso. Nós não podemos acreditar em todos os espíritos, como nos diz no Evangelho. Nós temos que provar se os espíritos são de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo dos falsos profetas, ele nos alerta sobre isso. E o Marcel tinha essa preocupação. Qualquer comunicação que a gente ouça, ou a gente receba através de uma psicografia, isso tem que ser analisado, não só por uma pessoa, ou só pelo médium, mas por muita gente, né? Para ver a veracidade. Os espíritos verdadeiramente bondosos, eles nunca vão se importar se você duvidar deles. Eles simplesmente vão arrumar uma outra maneira de passar, né? E de passar aquela verdade. E uma verdade não vem só através de um único espírito, vem através de vários. E o Marcel tinha essa preocupação, né? E isso foi, inclusive, um dos motivos de sofrimento para o Marcel, inclusive no final da vida. Por quê? Ele foi taxativo, porque a doutrina para ele estava em primeiro lugar, inclusive acima da amizade. E ele sempre dizia, essa comunicação não é verdadeira, mas o médium vaidoso, o que acontece? Ele se ofende. E nós temos que ter consciência de que uma boa ou má comunicação não é mérito e nem demérito para ninguém. E hoje em dia nós estamos vendo, né, a gente está na rádio, muitas comunicações, inclusive do próprio Marcel Benedetti, que não é ele, tá, gente? Porque uma das maiores características do Marcel era a humildade e a seriedade com o espiritismo. E ele sabia que se ele ficasse se comunicando, ele iria, com certeza, prejudicar as pessoas. Porque tudo que nós temos que saber a respeito do espiritismo está na doutrina. E Kardec está muito longe de ficar ultrapassado. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, que a primeira edição foi em 1857, muita coisa que está escrito lá, a gente pode ver que está muito atual, né? Os avisos, os alertas, no Livro dos Médiuns, inclusive, também, né? E o Marcel, como um espírita extremamente estudioso que era, e com certeza continua sendo, ele tinha essa preocupação, né? Marcel passou por muitas dificuldades, inclusive financeiras. Mas o que mais afetava o Marcel era quando ele falava dos animais e era ridicularizado por isso. Então vocês vejam, né, o sofrimento que ele passou em favor da vida.
Uma vez ele deu uma palestra numa casa que pediram para ele falar sobre vegetarianismo, né? O dirigente dessa casa, no final da palestra, não só falou que tinha ouvido uma grande bobagem, como ofereceu para o Marcel um prato de torresmo, sabendo que ele era vegetariano. Então são coisas que a gente, muitas vezes a gente passa, e o Marcel passou também, mas que a gente tem que passar por cima. E foi isso que o Marcel fazia, né? Ter a caridade com o próximo também, mesmo quando ele fala bobagem. O que a gente tem que fazer, muitas vezes, e a gente sempre costuma fazer isso em palestras, o Marcel fazer isso, é dar a fonte, que não é ideia nossa, que não é uma ideia que nós temos sozinhos, está na doutrina. Eu acho essa imagem extremamente... É a cara do Marcel, tá? É bem a cara do Marcel, não sei quem fez, mas é a cara do Marcel. Passa para a próxima, por favor, minha querida. O Marcel deixou alguns dizeres para nós, né? Ele fala: os animais são nossos irmãos, pois eles também têm seus direitos, merecem respeito, carinho e dignidade. Lógico, são nossos irmãos porque são filhos de um mesmo pai, né? E o Marcel sempre soube disso, porque estudou a doutrina, porque se a gente estudar a doutrina nós vamos ver, né? Ele tinha muito essa preocupação. O Marcel, até no final da vida, ele foi até muito prejudicado profissionalmente. Chegou a ter dificuldades financeiras para pagar as contas da sua própria casa. E tudo isso porque ele foi a favor da doutrina, porque ele disse: essas comunicações não são verdadeiras, está um processo obsessivo. E o médium vaidoso não aceita. Então, assim, a gente tem sempre em mente: a mediunidade é um dom que Deus nos dá, é uma faculdade. Portanto, a gente tem que levar isso com uma seriedade muito grande e aceitar isso como uma bênção de Deus. Mas nós também temos que ter o estudo. Por quê? Só através do estudo do Espiritismo nós vamos saber o que é verdadeiro e o que não é. Se vocês imaginem, nós convivemos com as pessoas que nós vemos aqui cara a cara. Às vezes nós descobrimos a falsidade de alguém depois de anos. Isso convivendo com a pessoa. Vocês imaginem na espiritualidade como funciona. Os espíritos são muito sutis. E às vezes, quando a gente toma uma atitude para o bem, eles não querem. Nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. E nós temos o nosso resgate do passado. Que se não tivesse, não estava aqui. Eu estava numa situação melhor, né? Então, nós temos nossos amigos do passado? Sim, com certeza, são muitos, são milhares. Mas também temos aqueles nossos desafetos, que vêm nos cobrar por uma dívida que contraímos no passado. E eles, muitas vezes, nos levam a agir de forma errada, né? Só o conhecimento, só bom senso, as ações, não só dentro de uma casa espírita, né? E essa era uma das maiores qualidades do Marcel. Ele era espírita dentro e fora da casa, com defeitos, com as suas qualidades, mas ele era o mesmo, com a mesma seriedade, né? Pode passar para a próxima. Ele falava do tratamento espiritual. O Marcel não trouxe o tratamento espiritual. Chico já dava passe em animais. Herculano Pires dava passe em animais. A espiritualidade atuava através dele, mesmo sem ninguém. Isso sempre aconteceu. A mediunidade, o contato com os espíritos não começou em 1857 com o Livro dos Espíritos. Já começou desde que o mundo existe. O Herculano brincava. Os mandamentos da lei de Deus foram escritos por Moisés numa pedra. Aquilo era uma psicografia, com certeza, né? E ele falava do tratamento espiritual, mas falando dos animais como irmãos, né? As pessoas contrárias aos tratamentos espirituais em animais não levam em consideração os resultados, nem o consolo preconizado pelo Espiritismo. Para quem realiza a casa, graças a Deus, realiza esse trabalho, sabe? E não tem preço, gente, quando a gente vê um tutor chegando com o seu animalzinho doente, e às vezes uma semana depois ele já melhora, a mudança de vibração e de olhar desse tutor, isso não tem preço. É uma das maiores satisfações que a gente tem na vida.
É esse o consolo de que ele está falando. Pois, embora os animais não entendam integralmente o que lhes acontece, as pessoas que se preocupam com eles sentem-se aliviadas também quando o sofrimento de seus amigos animais menoram. É isso que acontece. Foi uma entrevista que ele deu em 2009 no jornal Portal Nova Era de Santa Catarina, pouquinho antes de falecer. Então, essa é a importância. A gente tem que saber, o Marcel sempre lutou para que as pessoas entendessem. É um tratamento espiritual para os animais? Sim, mas também é para os instrutores. Eles não vêm sozinhos na casa. Com raras exceções, que nós tivemos um caso de um cachorro que entrou no alta sozinho, entrou dentro da sala de passe, tomou o passe, saiu e foi embora. Ele, quer dizer, ele entrou sozinho, sem um humano, não encarnado, né? E com certeza a espiritualidade deve ter falado para ele lá. E não era um cachorro pequeno não, tá, gente? Ele desse também, um dálmata. Até hoje eu me pergunto se, apesar que eu agradei ele, mas não sei se era espírito ou não, mas acho que não era, não, que era, que às vezes a gente se confunde um pouco. Essa espiritualidade é terrível, gente. O Marcelo dizia, ele falava, custa avisar que são espíritos, que às vezes ele via tão bem, que ele confundia e ficava conversando sozinho. E isso é uma realidade, tá, gente? Eu faço caminhada perto da minha casa, mas é perto do cemitério. Então vocês imaginam o que acontece, né? Muitas vezes eu caminhei com alguém do lado, conversei durante 1 hora e depois eu vi que a pessoa sumiu. Falei, custa avisar, caramba, que é um espírito? Pra gente não ser taxado de louco no meio do caminho, né? E o Marcelo disse que no final da vida ele falava assim, que ele dava um jeito, quando alguém estranho ia falar com ele, de encostar na pessoa para saber se estava vivo ou não. Eu estou fazendo a mesma coisa, gente. É muito difícil. Quando perguntaram para o Marcelo por que todos os animais merecem o céu, e todos merecem mesmo, e nós também, né? Quem conheceu o Marcelo sabe que as dedicatórias dele eram sempre as mesmas, né? Devido a tanta timidez, ele falava, o livro tinha a primeira página, todos os animais merecem o céu, aí ele colocava, para Avenir, todos os animais merecem o céu, e você também. Todos que eu conversei até hoje, que receberam a dedicatória do Marcelo, era sempre a mesma, né? De tão tímido que ele era. E escreve livros maravilhosos. Aí a gente vê a presença da espiritualidade atuando sempre, né? Os animais são a representação da simplicidade e pureza da criação divina. Neles não há corrupção, maldade, pensamentos premeditados que visem ao prejuízo de seu próximo. Jesus disse aos apóstolos que deixassem vir a ele as crianças e que se fizessem também como elas, que eram puras de coração, pois era delas o reino dos céus. Os animais são como crianças, são puros de coração e por isso merecem o céu. Marcel Benedetti. Marcel Benedetti tinha essa, eu falo tinha, mas com certeza ainda tem, né? Essa peculiaridade, né? E o Marcel sempre teve muito respeito pela espiritualidade, mas também muito bom senso, repito. Ele não aceitava qualquer coisa não, tá, gente? Nunca aceitou. A sua ajuda aos animais se estendeu muitas vezes às pessoas, muitas e muitas. Como veterinário, ele sabia. Muitos procuravam ele, mas tinham condições financeiras para pagar. Mas na hora reclamavam tanto que o Marcelo não cobrava, sabendo que a pessoa tinha condições. E por que ele fazia isso? Pelos animais. Nunca ele enriqueceu com a veterinária, gente. Nunca. Deixou o mínimo para a família. Quase nada, né? Em 2008, para quem acompanhou, o Marcelo se candidatou ao cargo de vereador pelo Partido Verde aqui em São Paulo. Foi muito criticado, mas nós sabíamos o verdadeiro motivo, porque o Marcelo dizia, sempre disse para nós, que iria desencarnar cedo, né? E a gente brincava com ele, mas será o Benedetti, você quer ir embora e ficar lá no bem bom, né? Ele falou, não, você se prepare, porque eu vou desencarnar cedo. Ninguém acreditava nisso, né? O Marcelo está viajando, está perturbado, né? Eu uma vez falei para ele, Marcelo, vai tomar um passo, você está obsedado. Eu falei, imagina. E ele tinha razão, né? E ele se candidatou a esse cargo para deixar alguma coisa para a família, porque ele sabia que não ia muito tempo, né?
e também pelos animais. Ele que sabia que não ia conseguir muita coisa pela dificuldade política que é, mas ele queria tentar, né? Foi quando houve um evento que a doutora Ivênia Prada participou, e foi um evento maravilhoso que foi chamado Marcelo Benedetti pelos animais. Gente, ele não tinha nem direito à propaganda, mas ele quase foi eleito, com quase 10 mil votos. Vocês imaginem o quanto que ele era querido e o prestígio que ele tinha. E ele sabia também da sua responsabilidade. Por isso, essa seriedade dele com a doutrina espírita, né? Deixou uma obra fantástica através dos seus livros. Todos os animais merecem o céu. A continuação desse livro, que é Errar é humano, perdoar é canino, que é uma grande realidade, que nós deveríamos aprender com os animais, né? E outros livros, um direcionado para o Espiritismo, que é Os Animais Conforme o Espiritismo, alguns psicografados e outros não. Mudou de ideia sobre muita coisa, né? Principalmente em relação à eutanásia, que ele era a favor, mas ele compreendeu que ele estava pensando mais como veterinário do que como espírita. E um caso que foi o próprio cachorro dele, que ele achou que não tinha mais jeito, que ele acabou fazendo a cirurgia no cachorro, quando abriu viu que não tinha jeito, e o cachorro já anestesiado, ele ia dar a injeção letal para a eutanásia, só que o cachorro rosnou por 2 vezes. Anestesiado não tem como acontecer isso. Então ele entendeu naquele momento que ele estava sendo muito mais veterinário do que espírita. Aí ele mudou de ideia, né? Uma das suas frases mais belas: não podemos ajudar os animais se não ajudarmos também as pessoas. Esse era o Marcelo Benedetti. E eu tenho uma surpresa para vocês, que é um vídeo que eu trouxe. Você pode colocar aqui, Lívia, que é um presente para vocês. Tem menos de 2 minutos, mas para vocês saberem como que era o Marcelo Benedetti. Não vai conseguir chegar com certeza ao mundo de geração enquanto a gente não rever nosso conceito em relação a esses nossos irmãozinhos, que geralmente são filhos do mesmo pai, são nossos irmãos, que foi criado por Deus, então são nossos irmãos. E não vamos chegar ao ponto de regeneração enquanto a gente não entender que eles são nossos irmãos, porque à medida que a gente consegue entender que eles são nossos irmãos e considera os animais como nossos irmãos, significa que nós consideramos nós mesmos como irmãos, né? E já não vai ter mais guerra, com certeza. Imagina que se você considera o porquinho, o boizinho, o cavalinho, o polvo, a peruca, a baleia, sei lá quem mais é animal, ou até vegetal, qualquer ser, significa que nós já nos consideramos que nós somos irmãos. Já não vai ter mais guerra no nosso mundo, ninguém vai estar mais matando ninguém, não vai existir mais assalto, não vai existir crime. Significa que está preparado para enfrentar o mundo de regeneração. Então, nesse ponto que a gente tem importante de conhecer a espiritualidade dos animais, não é só por curiosidade, mas para um crescimento espiritual. E é isso que eu tinha para falar a respeito da espiritualidade dos animais. Obrigado pela atenção. Esse era o Marcelo Benedetti. Foi a última palestra que ele deu em vida, em novembro de 2009, antes de desencarnar. Até no desencarne do Marcelo, ele ficou 1 mês no hospital antes de desencarnar, mas ele continuava controlando a gente pela rádio, tá, gente? Ele falou: quantos ouvintes ligaram? Quantos? Teve alguma confusão? Teve alguma coisa? Do que vocês falaram? Falaram direitinho? Vocês estudaram antes de ir para a rádio? Era assim, gente, ele controlava tudo. Mas pediu para que a gente continuasse, né? E no velório dele, a sua esposa também pediu para que a gente continuasse falando da espiritualidade dos animais, continuasse no programa e continuasse com o trabalho. E a gente, com muito carinho, a gente tenta fazer o melhor. Chegar perto do Marcelo, muito difícil, não dá. Mas a gente tenta. Se fala que ninguém é insubstituível. Eu não concordo muito com essa frase, não. Porque cada um tem a sua personalidade. E o Marcelo tinha dele, que faz muita falta, gente. Vocês não imaginam quanto, né?
Mas ele continua em vários trabalhos aqui na casa, com a gente, se metendo em tudo como sempre. A gente sabe disso, que ele vai em todos os trabalhos e está vendo o sonho dele, pouco a pouco, sendo realizado, que são várias casas espíritas terem um dia para os animais. E para encerrar o nosso encontro, gente, eu gostaria de... É uma oração que tem no livro do Marcel, Os Animais Merecem o Céu, que eu acho que define bem como é o Marcel, né? O que ele pensava. E a oração me fala: louvado seja Deus na natureza, Mãe gloriosa e bela da beleza, e com todas as suas criaturas. Pelo irmão Sol, o mais bondoso, o verdadeiro, o belo, que ilumina, criando a pura glória, a luz do dia. Louvado seja Deus pelas irmãs estrelas, belas, claras, irmãs silenciosas e luminosas, suspensas no ar. Pela irmã Lua, que derrama o ar. Louvado seja pela irmã Nuvem, que há de nos dar fina chuva que consola. Pelo céu azul e pela tempestade, pelo irmão Vento, que rebrama e rola. Louvado pela preciosa e bondosa água, irmã útil e bela, que brota humilde e casta e se oferece a todo que apetece a gosto dela. Louvado seja pela maravilha que rebrilha o lume, o irmão ardente, tão forte que amanhece a noite escura e tão amável que alumia a gente. Louvado seja pelos seus amores, pela irmã Madre Terra e seus primores, que nos ampara e oferta seus produtos, árvores, frutos, erva, pão e flores. Louvado seja pelos que passaram por tormentos no mundo doloroso e contentes, sorrindo perdoaram, pela alegria dos que trabalham, pela morte serena dos bondosos. Louvado seja Deus, a Mãe querida, a natureza, que fez velha e forte. Louvado seja Deus pela vida, louvado seja Deus pela morte. É isso que eu tinha para contar para vocês do Marcel. Um grande beijo a todos, obrigada pela presença, e que esse exemplo desse homem tão querido, tão bondoso, longe de ser um espírito superior, mas de uma bondade que eu acho difícil de ver, né? Hoje em dia. Mas que a gente possa tê-lo como exemplo e que ele receba nesse momento todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, a minha principalmente, por ter essa bênção de ter convivido com ele. Grande beijo a todos, fico com Deus, meus queridos, e até a próxima, se Deus quiser. Agradecemos a Ivani